Como é a vida em Júpiter? Todos os globos no universo são habitados por formas de vidas que nem sempre se assemelham à nossa. No entanto, focaremos o nosso estudo ao Sistema Solar, mais precisamente à esfera de Júpiter. Os espíritos nos revelam que este mundo seria o mais evoluído entre todos os outros que circundam a nossa estrela-Sol. Revelam os espíritos que Júpiter, embora gasoso no plano físico, possui um planisfério mais sutil e que presumimos ser invisível aos olhos humanos, mas não aos olhos dos espíritos desencarnados. Mas, afinal, como é a vida em Júpiter? Nas próximas linhas transcreveremos algumas curiosidades sobre o planeta Júpiter que foi trazido através de uma evocação de Allan Kardec a espírito de Mozart e também por Bernard de Palissy. Revista Espírita de 1858, edição de março. De todos os planetas, o mais adiantado sob todos os aspectos é Júpiter. É o reino exclusivo do bem e da justiça, porquanto só tem espíritos bons. Pode fazer-se uma ideia do estado feliz de seus habitantes pelo quadro que demos de um mundo habitado apenas por espíritos da segunda ordem. Nesse trecho podemos compreender que os espíritos que vivem em Júpiter são aqueles que pertencem à segunda ordem. Dessa forma, são espíritos felizes. A superioridade de Júpiter não está somente no estado moral de seus habitantes, está também na sua constituição física, onde encontramos a maior parte dos homens de bem que honraram nossa terra por suas virtudes e talentos. A conformação do corpo é mais ou menos a mesma daqui, porém é menos material, menos denso e de uma maior leveza específica. Enquanto rastejamos penosamente na Terra, o habitante de Júpiter transporta-se de um a outro lugar, deslizando sobre a superfície do solo, quase sem fadiga, como o pássaro no ar ou o peixe na água. Compreendemos, então, que os habitantes de Júpiter podem volitar, ou seja, voar. Não precisam percorrer distâncias caminhando, embora o pudessem. Sendo mais depurada a matéria de que é formado o corpo, dispersa-se após a morte sem ser submetida à decomposição pútrida. A desencarnação em Júpiter não é como a nossa, que precisamos enterrar os corpos dos mortos. Lá, quando há o desencarne, os átomos dos seus corpos se dispersam e retornam à natureza. A alimentação está em relação com essa organização etérea. Não seria suficientemente substancial para os nossos estômagos grosseiros, sendo a nossa por demais pesada para eles. Compõe-se de frutos e plantas, de alguma sorte, aliás, a maior parte eles a aurem no meio ambiente, cujas emanações nutritivas aspiram. A alimentação deles, em sua maior parte, é feita de energias etéreas ou de frutos e plantas. Não são carnívoros e desse alimento não necessitam. A duração da vida é, proporcionalmente, muito maior que na Terra. A média equivale a cerca de 5 dos nossos séculos. O desenvolvimento é também muito mais rápido, e a infância dura apenas alguns de nossos meses. A vida pode durar 500 anos, a infância pode ser estagiada em alguns meses, por causa das condições morais e evolutivas dos habitantes daquele planeta, e por possuírem condições corporais mais sutis que a nossa. Sob esse leve envoltório, os espíritos se desprendem facilmente e entram em comunicação recíproca apenas pelo pensamento sem, todavia, excluir a linguagem articulada. Para a maior parte deles, também, a segunda vista é uma faculdade permanente. Seu estado normal pode ser comparado ao de nossos sonâmbulos lúcidos. Eis porque se nos manifestam mais facilmente do que os encarnados nos mundos mais grosseiros e mais materiais. A mediunidade nos jupiterianos é algo natural, assim como a comunicação com os espíritos, ocorrem à luz do dia através do pensamento. A intuição que tem do seu futuro, a segurança dada por uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Veem-na chegar sem temor, e como simples transformação. Os animais não estão excluídos desse estado progressivo, sem se aproximarem, contudo, daquele do homem. Seu corpo mais material prende-se à terra como os nossos. Sua inteligência é mais desenvolvida que a dos nossos animais. A estrutura de seus membros presta-se a todas as exigências do trabalho. Os animais nesse planeta são mais inteligentes que os que possuímos aqui na Terra, e são auxiliados nos trabalhos manuais realizando serviços essenciais para o seu povo. O planeta Júpiter, apesar do quadro sedutor que nos foi dado, não é absolutamente o mais perfeito dos mundos. Outros há desconhecidos para nós, que lhes são muito superiores, do ponto de vista físico e moral, e cujos habitantes gozam de felicidade ainda mais perfeita. São a morada dos espíritos mais elevados, cujo envoltório etéreo nada mais tem das propriedades conhecidas da matéria. O parágrafo acima é autoexplicativo. Claro que sempre haverá mundos cada vez mais evoluídos.
A Terra é um mundo inferior a Júpiter, mas superior a muitos outros. Agora abaixo, iremos transcrever algumas perguntas realizadas por Kardec a Bernard Palissy na edição de agosto da Revista Espírita de 1858 sobre Júpiter. Logicamente, são muitas perguntas, e não iremos transcrever todas, por isso, convido a leitura completa na obra mencionada. Revista Espírita de 1858, edição de maio. Na edição de maio, Allan Kardec invoca o espírito de Mozart e fez alguns questionamentos a ele, na qual transcrevemos algumas delas, mas somente aquelas referentes a Júpiter. Qual o mundo que habitas? Ali és feliz? Júpiter. Ali desfruto de uma grande calma, amo a todos os que me rodeiam. Não temos o ódio. Nossa música é a mesma em outros planetas? Não. Nenhuma música vos pode dar uma ideia da que temos aqui. Ela é divina. Ó felicidade! Procura merecer o gozo de semelhantes harmonias, luta, tem coragem. Aqui não temos instrumentos, são as plantas e os pássaros os coristas. O pensamento compõe, e os ouvintes gozam sem audição material, sem o concurso da palavra, e isto a uma distância incomensurável. Nos mundos superiores isto é ainda mais sublime. Qual a duração da vida de um espírito encarnado em outro planeta que não o nosso? Curta, nos planetas inferiores, mais longa nos mundos como este onde tenho a felicidade de estar. Em Júpiter ela é, em média, de 300 a 500 anos. Revista Espírita de 1858, edição de agosto. Pode-se comparar a temperatura de Júpiter à de uma de nossas latitudes? Não. Ela é suave e temperada, é sempre igual, enquanto a vossa varia. Lembrai-vos dos Campos Elíseos, cuja descrição já vos fizeram. Segundo os nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter em tamanho muito pequeno, e consequentemente dar muito pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra, ou se é menos forte? Júpiter é cercado de uma espécie de luz espiritual, em relação com a essência de seus habitantes. A luz grosseira de vosso Sol não foi feita para eles. Há uma atmosfera? Sim. A atmosfera de Júpiter é formada dos mesmos elementos que a atmosfera terrestre? Não. Os homens não são os mesmos. Suas necessidades mudaram. Lá existe água e mares? Sim. A água é formada dos mesmos elementos que a nossa? Mais etérea. Há vulcões? Não. Nosso globo não é atormentado como o vosso. Lá a natureza não teve suas grandes crises. É a morada dos bem-aventurados. Nele, a matéria quase não existe. As plantas têm analogia com as nossas? Sim, mas são mais belas. A conformação do corpo dos seus habitantes tem relação com a nossa? Sim, ela é a mesma. Podes dar-nos uma ideia de sua estatura, comparada com a dos habitantes da Terra? Grandes e bem proporcionados. Maiores que os vossos maiores homens. O corpo do homem é como o molde de seu espírito, belo, onde ele é bom. O envoltório é digno dele, não é mais uma prisão. Lá existe diferença de sexo? Sim, há por toda parte onde existe a matéria, é uma lei da matéria. Os homens são sujeitos a doenças? Não estão sujeitos aos vossos males. Sendo o corpo dos habitantes de Júpiter menos denso que os nossos, é formado de matéria compacta e condensada ou vaporosa? Compacta para nós, mas não para vós. Ela é menos condensada. As habitações de que nos deste uma mostra nos teus desenhos estão reunidas em cidades como aqui? Sim. Aqueles que se amam se reúnem. Só as paixões estabelecem a solidão em torno do homem. Se o homem ainda mal procura o seu semelhante, que é para ele um instrumento de dor, porque o homem puro e virtuoso deveria fugir de seu irmão? Os espíritos são iguais ou de várias graduações? De diversos graus, mas da mesma ordem. Os habitantes formam diferentes povos como aqui na Terra? Sim, mas todos unidos entre si pelos laços do amor.
Os povos são governados por chefes? Sim. Pode o homem adquirir bastante perfeição na Terra para merecer passar imediatamente a Júpiter? Sim. Mas na Terra o homem é submetido a imperfeições a fim de estar em relação com os seus semelhantes. Quando um espírito deixa a Terra e deve reencarnar-se em Júpiter, fica errante durante algum tempo, até encontrar o corpo a que se deve unir? Fica errante durante algum tempo, até que se tenha livrado das imperfeições terrenas. Se inscreva no canal e deixe o seu like, compartilhe em suas redes sociais, isso nos incentivará a trazer conteúdo como este para você. Muita paz!